Imagine abrir o aplicativo do seu banco agora e descobrir que desapareceram 20 bilhões de reais. Não são 20 mil, não são 20 milhões, são 20 bilhões. Um valor tão absurdo que parece erro de digitação. Um número tão grande que o cérebro quase se recusa a processar. Agora presta atenção no mais estranho dessa história. Isso aconteceu no mundo real. Em janeiro de 2023, uma notícia explodiu como uma bomba no mercado brasileiro. Americanas, uma das empresas mais conhecidas do país, anunciou a descoberta de um rombo bilionário em suas contas. E quando a palavra rombo apareceu, muita gente imaginou alguns milhões. Talvez um problema temporário. Talvez uma dívida mal calculada. Mas não. O que apareceu foi algo próximo de 20 bilhões de reais escondidos dentro da estrutura financeira de uma empresa que parecia absolutamente sólida. E aqui, a história começa a ficar inquietante, porque estamos falando da Americanas, a loja onde milhões de brasileiros já compraram chocolate, celular, fone de ouvido, videogame, presente de última hora e até aquela compra feita por impulso enquanto esperavam alguém no shopping. As lojas estavam abertas, os funcionários continuavam trabalhando, as prateleiras estavam cheias, as promoções continuavam acontecendo. Por fora, tudo parecia normal. Só que existe um detalhe assustador. Enquanto pessoas entravam nas lojas, compravam e seguiam a vida normalmente, algo gigantesco estava escondido por trás da vitrine. E é aqui que nasce a pergunta que paralisou investidores, bancos e o país inteiro. Como uma empresa desse tamanho conseguiu carregar um buraco bilionário sem ninguém perceber? Ou talvez a pergunta seja ainda mais desconfortável. Alguém percebeu e escolheu ficar em silêncio? Nos próximos minutos, essa história vai sair do mundo das lojas, das promoções e dos anúncios de televisão. Porque o que aconteceu depois parece roteiro de filme. Existe um detalhe que quase ninguém percebeu. E quando ele aparece, toda essa história muda completamente. O crime perfeito começa com algo chamado normalidade. Existe uma coisa curiosa sobre grandes colapsos financeiros. Eles quase nunca começam com caos. Eles começam com rotina. Começam com pessoas andando tranquilamente, fazendo compras, trabalhando, investindo dinheiro e acreditando que tudo está exatamente onde deveria estar. A maior parte dos golpes não se apresenta como golpe. Quase nenhum desastre financeiro chega avisando. Eles chegam vestidos de segurança, estabilidade e confiança. E a Americanas era a definição perfeita disso. Ela estava em shoppings, estava em aeroportos, nas ruas mais movimentadas, nas cidades pequenas, nas capitais. Durante décadas, ela fez parte da vida dos brasileiros de um jeito tão natural que ninguém parava para pensar nela. E talvez esse tenha sido o detalhe mais poderoso de todos. Porque a confiança absoluta cria um efeito perigoso. Pensa comigo. Quando você entra em um avião gigantesco, você não para na porta e pergunta se a asa está parafusada corretamente. Você não pede o histórico do motor. Você simplesmente entra, senta e acredita que alguém verificou tudo antes de você. Você confia no sistema, na empresa, nos especialistas, nos responsáveis. Agora imagina milhões de pessoas fazendo exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. Clientes confiando, investidores confiando, bancos confiando, analistas confiando, mercado confiando. Quando confiança demais se acumula, nasce uma espécie de ponto cego coletivo. E pontos cegos têm uma característica perigosa. Ninguém percebe que está dentro deles. Porque quem desconfia de algo que parece grande demais para quebrar? Quem questiona algo que funciona há décadas? Quem olha para uma gigante e pensa, espera, talvez exista algo muito errado aqui? Foi exatamente nesse ambiente que a história começou a ganhar uma proteção invisível. E existe algo ainda mais intrigante. Por trás dessa muralha de confiança, existiam nomes que carregavam uma reputação quase mítica no mercado financeiro. E foi aqui que a história deixou de ser apenas sobre uma empresa. Ela começou a se transformar em algo muito maior. O trio que parecia intocável. Existe uma regra silenciosa no mercado financeiro que quase ninguém fala em voz alta.
Quando certas pessoas entram em uma sala, os números param de ser analisados com a mesma intensidade. Porque existe algo mais forte do que planilhas: reputação. Ao longo do tempo, alguns nomes deixam de ser vistos como empresários e passam a virar símbolos. Eles acumulam sucessos, constroem impérios, aparecem em capas de revistas, entram em listas bilionárias e começam a ganhar algo extremamente perigoso: uma aura de genialidade. E quando isso acontece, uma transformação invisível começa. As pessoas deixam de enxergar indivíduos, passam a enxergar lendas. No caso das Americanas, existia algo semelhante acontecendo. Por trás da empresa estavam nomes associados a algumas das maiores histórias de sucesso do capitalismo brasileiro. Pessoas ligadas a negócios gigantescos, investimentos bilionários e uma sequência de vitórias que parecia impossível ignorar. O mercado olhava e pensava: se essas pessoas estão aqui, então alguém já verificou tudo. Se esses nomes estão envolvidos, deve estar seguro. Se eles construíram tantos impérios, por que algo estaria errado agora? Percebe o que aconteceu? A confiança deixou de estar nos números. Ela passou a morar nas pessoas. E esse é um dos atalhos mentais mais perigosos do comportamento humano. Nosso cérebro economiza energia o tempo todo. Quando enxerga a autoridade, sucesso e histórico vencedor, ele reduz o nível de questionamento. É automático. Acontece em investimentos, na política, nos negócios, na vida. Porque acreditar exige menos esforço do que investigar. E foi exatamente nesse ponto que a história começou a ficar estranha. Porque empresas não quebram de uma hora para outra. Impérios raramente desabam em um único dia. Antes do barulho da queda, quase sempre existem pequenos sinais espalhados pelo caminho. Pequenos demais para assustar. Grandes demais para serem ignorados. E quando alguém resolveu olhar para trás, percebeu algo inquietante. Esse buraco não nasceu em 2023. O buraco não nasceu em 2023. Quando a notícia dos 20 bilhões explodiu, muita gente imaginou a mesma cena na cabeça. Uma reunião secreta. Uma decisão tomada da noite para o dia. Um erro gigantesco acontecendo de repente. Só que grandes colapsos quase nunca funcionam assim. Eles crescem em silêncio, lentamente, quase de forma invisível. Imagina alguém que todos os dias empurra um pouco de sujeira para debaixo do tapete. No primeiro dia nada muda. No 10º a casa continua parecendo limpa. No 50º ninguém percebe diferença alguma. Mas chega um momento em que o volume escondido fica grande demais. E alguém tropeça. Foi algo parecido que começou a surgir quando investidores e especialistas passaram a olhar os detalhes com mais atenção. Porque depois da explosão inicial, começou uma investigação reversa. Em vez de olhar para frente, o mercado virou a cabeça para trás e começou a procurar rastros. E rastros começaram a aparecer. Pequenos sinais, movimentos difíceis de entender, números que exigiam explicações longas demais, estruturas financeiras tão complexas que poucas pessoas realmente paravam para desmontar peça por peça. E existe uma característica curiosa sobre sistemas complicados. Quanto mais difícil algo parece de entender, maior a chance das pessoas fingirem que entenderam. Ninguém quer parecer perdido. Ninguém quer levantar a mão no meio da sala e dizer: espera, isso aqui não faz sentido. Foi assim que pequenas dúvidas passaram anos circulando em silêncio. Sem alarde, sem pânico, sem manchetes. Porque bilhões não desaparecem como em truques de mágica. Eles deixam marcas, pequenas distorções, pequenas sombras, pequenos sinais espalhados pelo caminho. Só que existe um detalhe que transformou essa história em algo ainda mais absurdo. Quando finalmente começaram a procurar a origem do problema, encontraram um mecanismo que parecia simples na superfície, mas escondia algo muito maior. E foi aqui que quase todo mundo ficou confuso. O truque que confundiu todo mundo. Foi aqui que a história saiu do campo da indignação e entrou no território do mistério. Porque quando as pessoas ouviram os primeiros termos usados para explicar o caso, aconteceu algo previsível. Surgiram palavras complicadas, linguagem técnica e expressões que pareciam ter saído de uma reunião fechada de banco.
E existe um problema nisso. Quando algo parece complexo demais, a maioria das pessoas desliga a atenção. Só que o mecanismo por trás dessa história pode ser entendido de um jeito muito mais simples. Imagina a seguinte situação. Você compra algo no cartão de crédito. A fatura chega. Você não quer mostrar que está apertado financeiramente. Então pega dinheiro emprestado para pagar a conta. Até aqui muita gente já viu isso acontecer. Agora imagina esconder esse empréstimo dentro de uma gaveta e continuar dizendo para todo mundo que sua situação está sob controle. Na aparência, tudo parece normal. A conta foi paga. A vida continua. Ninguém desconfia, só existe um problema. A dívida continua existindo. Ela só mudou de lugar. Foi algo nessa direção que começou a chamar a atenção dentro da estrutura financeira da Americanas. Uma prática chamada risco sacado passou a ocupar o centro da discussão. Em linguagem simples, funcionava mais ou menos assim. Fornecedores recebiam antecipadamente por vendas feitas à empresa, usando bancos como intermediários. Na superfície, parecia apenas uma operação financeira comum. Mas a grande pergunta começou a surgir quando alguns especialistas passaram a olhar para a forma como essas operações apareciam nos números. E aí, tudo mudou. Porque, dependendo de como algo é registrado, uma dívida pode parecer uma simples obrigação operacional. E isso muda completamente a fotografia financeira de uma empresa. Percebe a gravidade disso? Às vezes, o problema não está apenas no dinheiro. Está em como a história sobre aquele dinheiro está sendo contada. E foi aqui que o mercado travou. Porque uma pergunta começou a ecoar por todos os lados. Dívida escondida continua sendo dívida? Mas existe algo ainda mais estranho. Porque se sinais estavam espalhados, se números existiam e se estruturas estavam ali há tanto tempo, uma pergunta ficou impossível de ignorar. Como bancos, auditores e investidores passaram por isso sem perceber? Como bancos, auditores e investidores não viram? Foi nesse momento que a história deixou de parecer apenas um problema financeiro e começou a gerar uma sensação muito mais desconfortável. Porque quando alguém escuta sobre um rombo de bilhões, a primeira reação é quase automática. Como ninguém percebeu isso antes? E essa parece uma pergunta lógica, mas talvez ela esteja errada. Talvez a pergunta correta seja outra. Quem decidiu não olhar com atenção suficiente? Porque pensa por alguns segundos. Estamos falando de uma empresa gigante. Existiam bancos envolvidos. Existiam auditorias, analistas acompanhando relatórios, investidores estudando números, pessoas experientes olhando gráficos, balanços e indicadores o tempo inteiro. Então, como algo tão grande atravessou tantos filtros, a resposta pode ser mais humana do que financeira. Existe um fenômeno poderoso no comportamento das pessoas. Quando muita gente acredita na mesma coisa, questionar começa a ficar desconfortável. É o efeito manada. Se todos parecem tranquilos, seu cérebro entende que o perigo não existe. Se especialistas estão calmos, você relaxa. Se grandes nomes continuam investindo, a sensação de segurança aumenta. E é exatamente assim que pontos cegos coletivos aparecem. Porque seres humanos não analisam apenas fatos. Eles analisam comportamentos. Eles observam os outros, copiam sinais, confiam em autoridades. E o mercado financeiro, apesar de parecer uma máquina fria feita de números, continua sendo comandado por pessoas. Pessoas sentem medo, pessoas sentem pressão, pessoas evitam parecer exageradas, pessoas seguem multidões. Talvez seja por isso que os maiores erros financeiros da história quase nunca nascem apenas de cálculos errados. Eles nascem quando grupos inteiros começam a acreditar nas mesmas certezas. E aqui existe algo assustador. Sistemas raramente quebram porque são fracos. Muitas vezes eles quebram porque todos confiam demais neles. Mas quando a confiança desaparece, a velocidade da queda é brutal. E quando isso aconteceu, o impacto não ficou preso dentro de escritórios ou salas de reunião. Porque gigantes, quando caem, não caem sozinhos. O efeito dominó. Quando o castelo treme. Existe uma ilusão que aparece sempre que uma grande empresa entra em crise.
As pessoas imaginam executivos em salas luxuosas, investidores olhando telas vermelhas e reuniões tensas acontecendo atrás de portas fechadas. Só que a parte mais pesada dessas histórias quase nunca começa lá. Ela começa muito longe dos prédios corporativos, porque quando uma gigante balança, a onda não para nela. Ela se espalha. E quando a verdade sobre o rombo começou a aparecer, o impacto saiu do mercado financeiro e atravessou a vida real. Funcionários passaram a viver dias de incerteza. Fornecedores começaram a fazer contas desesperadas. Pequenos investidores viram patrimônio desaparecer em velocidade assustadora. Bancos passaram a recalcular riscos. Empresas começaram a observar seus próprios modelos com outro olhar. De repente, o problema deixou de ser uma notícia econômica. Virou medo. Porque por trás de cada número existem pessoas. Existe alguém pagando aluguel. Existe alguém sustentando família. Existe alguém que colocou economias de anos, acreditando estar investindo em algo seguro. E essa talvez seja a parte mais dura de grandes colapsos. O rombo não acontece apenas em planilhas, ele atravessa vidas. E existe uma característica silenciosa sobre estruturas gigantes. Quanto maior o castelo, maior a vibração quando ele treme. Porque mercados funcionam com algo invisível. Confiança. Dinheiro circula baseado nela. Investimentos crescem por causa dela. Empresas sobrevivem por causa dela. Quando essa confiança quebra, a queda ganha uma velocidade quase impossível de controlar. E foi exatamente nesse momento que surgiu a pergunta mais assustadora de toda a história. Porque talvez a Americanas não fosse o problema principal. Talvez ela fosse apenas um alerta. Talvez a questão nunca tenha sido uma empresa específica. Talvez a pergunta seja outra. Quantas estruturas aparentemente sólidas estão de pé apenas porque ninguém resolveu olhar mais de perto? A parte mais assustadora. Isso pode acontecer de novo. Agora a história muda completamente. Esquece a fachada da loja. Esquece os corredores, as promoções e até o nome Americanas por alguns minutos. Porque existe um erro que muita gente comete depois de um escândalo financeiro. As pessoas procuram um culpado, apontam um responsável, sentem indignação por alguns dias e seguem a vida acreditando que o problema foi isolado, como se a queda tivesse sido um acidente raro, como se aquela peça defeituosa tivesse sido retirada da máquina. Só que grandes crises deixam perguntas muito maiores do que respostas. Quantas empresas parecem absolutamente sólidas por fora? Quantas são vistas como gigantes inabaláveis? Quantas possuem nomes fortes, investidores conhecidos e uma reputação tão grande que quase ninguém ousa questionar? Agora pense em algo ainda mais desconfortável. Quantas estruturas sobrevivem porque as pessoas acreditam nelas? Porque confiança é uma força invisível. Você não vê, não toca, não mede facilmente, mas ela sustenta mercados inteiros. Bancos dependem dela. Empresas dependem dela. Investidores dependem dela. E a história mostra uma coisa repetidamente. Quando confiança e excesso de certeza andam juntas por tempo demais, riscos começam a desaparecer da visão das pessoas. Não da realidade, da visão. E isso muda tudo. Porque talvez o maior escândalo não seja descobrir que existia um rombo bilionário escondido. Talvez o mais assustador seja perceber que o sistema permitiu que ele crescesse por tanto tempo. Talvez o problema nunca tenha sido apenas dinheiro. Talvez tenha sido comportamento humano. Excesso de confiança, autoridade, silêncio, efeito manada. Porque sistemas são feitos por pessoas, e pessoas têm pontos cegos. Agora segura essa pergunta, porque ela muda completamente a forma de enxergar essa história. Se algo desse tamanho aconteceu diante de milhões de olhos, o que mais pode estar acontecendo agora sem que ninguém perceba? A lição que ninguém ensina. Existe algo que quase ninguém percebe quando olha para histórias como essa. As pessoas acreditam que grandes impérios quebram por causa do dinheiro. Mas talvez essa seja apenas a superfície. Porque dinheiro, no fim das contas, é consequência. Antes dele existe algo mais poderoso, mais frágil e muito mais difícil de reconstruir.
confiança. Uma empresa pode ter lojas lotadas, pode ter décadas de história, pode ter investidores bilionários, pode carregar nomes considerados geniais, pode parecer forte por fora. Mas existe uma pergunta silenciosa que quase ninguém faz. O que sustenta tudo isso quando as pessoas param de acreditar? Porque mercados são construídos em cima de uma espécie de acordo invisível, uma crença coletiva. Enquanto todos acreditam, tudo funciona. As ações sobem, os investimentos circulam, as empresas crescem, os sistemas parecem sólidos. Mas quando essa confiança quebra, algo impressionante acontece. Não é só o dinheiro que desaparece, as certezas desaparecem junto. E foi exatamente isso que aconteceu. A história das Americanas não deixou apenas um rombo bilionário, ela deixou uma cicatriz. Mostrou que tamanho não garante segurança. Mostrou que reputação não substitui perguntas difíceis. Mostrou que gigantes podem esconder fragilidades enormes atrás de estruturas aparentemente perfeitas. E talvez a maior lição nunca tenha sido sobre contabilidade, nem sobre mercado, nem sobre bilhões. Talvez seja sobre comportamento humano, porque pessoas enxergam o que querem enxergar, confiam no que parece familiar, seguem multidões, ignoram sinais quando a sensação de segurança é confortável demais. E agora chegamos à pergunta que fica ecoando depois que a tela escurece. A pergunta não é onde estavam os 20 bilhões. A pergunta é: quantas coisas continuam escondidas agora, diante dos nossos olhos, sem que ninguém tenha percebido? Se essa história mudou a forma como você enxerga dinheiro, empresas e o sistema por trás delas, existe algo ainda mais importante: começar a questionar aquilo que todo mundo aceita sem pensar. Antes de encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você acreditou em algo apenas porque parecia grande demais para dar errado? Porque a história das Americanas não fala apenas sobre uma empresa. Ela fala sobre comportamento, sobre confiança, sobre os sistemas que moldam a forma como a gente enxerga dinheiro sem perceber. Se esse vídeo abriu sua mente, nem que seja por alguns minutos, clica no gostei e se inscreve agora. Porque aqui a gente não fala apenas de dinheiro. A gente expõe aquilo que normalmente acontece nos bastidores. E comenta uma coisa aqui embaixo. Você acredita que isso foi erro, negligência, ou existia algo muito maior por trás dessa história? Eu quero ler sua opinião, porque a próxima grande queda pode já estar dando sinais. E quem aprende a enxergar antes da maioria, quase sempre deixa de ser vítima e começa a entender o jogo.